Opa, bem-vindo ao nosso curso gratuito de eletricista. E ó, se você chegou até aqui é porque está em busca de algo a mais. Por isso, eu me comprometo a estar te passando o melhor conteúdo possível. O nosso curso gratuito ele é composto aí por 3 aulas. Nessa primeira aula eu vou ensinar vocês o passo a passo da instalação elétrica, desde a entrada de energia lá da concessionária até na entrada da residência e a distribuição para todos os circuitos. Mais uma vez, bem-vindos ao nosso mini curso de eletricista. E nós estamos na primeira videoaula nossa, que vai falar do quê? Passo a passo de uma instalação elétrica. Então nós temos aqui um diagrama bem simples para vocês entenderem como é o passo a passo do fornecimento de energia até a entrega ao consumidor, tá? Acompanhe comigo aqui que é bem simples da gente entender. Vamos lá! Nós temos aqui o poste de energia, lá na rua, né, o poste da concessionária de energia. Ele é chamado de alimentador. Vocês podem encontrar muito nos projetos com essa sigla chamada de AL, de alimentador, tá? Então nós temos o poste que está interligado no postinho ou no padrão de energia, né, aquele onde fica o medidor. Esse quadro, ou seja, essa caixinha onde é que fica o relógio, é chamado de quadro de medição, encontrado muitas vezes pela sigla QM. Então esse aqui é a entrada de energia, lá onde é que tem um reloginho, tá bom? Depois nós temos a saída do relógio ligando no chamado quadro de distribuição. Esse quadro de distribuição aqui é aquele que fica dentro das residências. Muitas vezes ele está num corredor, numa cozinha, né? Ele pode estar também numa sala. Ele é aquele que fica vários disjuntores. Então esse aqui é o quadro de distribuição da residência. E saindo do quadro de distribuição, nós temos aqui, ó, conforme um projeto que a gente elaborou aqui para explicar para vocês, nós temos algumas divisões de circuitos. Tá? O quadro é o que abriga os disjuntores que dividem os circuitos. Então nós temos aqui um circuito para a lâmpada, que a gente vai chamar de circuito de iluminação. Nós temos aqui um circuito para tomadas, tá? De tomada de uso geral da residência. Nós temos um circuito destinado ao chuveiro elétrico, que ele tem que estar separado. Nós temos um circuito destinado às tomadas da cozinha, que a gente vai chamar de tomada específica, daqui a pouco eu explico para vocês. E nós temos um outro circuito destinado ao ar-condicionado. Então, no total, nós temos 5 circuitos dentro desse quadrinho de distribuição. Vamos lá para a prática, que eu vou explicar para vocês como esse quadrinho aqui está montado. Vamos lá! Bom, pessoal, nós chegamos agora na parte prática e eu quero pedir o André para explicar que aqui é o nosso quadro de distribuição. Então, eu queria que você explicasse em primeiro momento aqui os componentes desse quadro de distribuição. Cada componente desse, inclusive, tem as letras aqui que você vai explicar o que significa cada letra. Não, cada número, galera. Cada número aí, André, explica pra gente. Pois é, Luiz, nós temos aqui o quadro que ele é composto por 3 componentes diferentes, tá? Nós temos a primeira proteção, que é a mais comum por disjuntores. Temos a proteção pelo DR e temos a proteção pelos DPS, que são esses vermelhinhos aqui, tá bom? Legal, então, bacana. Agora, tem esses números aqui e a explicação é porque... Explica pra gente por que esses números aqui. Eu creio que a galera tá até curiosa pra saber, né? O pessoal deve estar atento aí que nós temos a numeração de circuitos, né? Então, por exemplo, como a gente já aprendeu na parte teórica, nós temos a iluminação pelo circuito 1, as tomadas pelo circuito 2, o chuveiro está pelo nosso circuito 3, e nós temos as tomadas da cozinha pelo circuito 4 e o ar-condicionado pelo circuito 5. Então o nosso quadro, ele abriga, ou seja, ele comporta 5 circuitos diferentes, tá legal? Bacana, agora para tudo isso aqui funcionar, André, tem que chegar alguma coisa aqui de trás. Então explica pra gente quais cabos chegam, de onde eles vêm, que aí com certeza isso vai ficar mais fácil para todo mundo entender. Aqui é bem legal a entrada, ó. A gente tem uma entrada de energia aqui bifásica, ou seja, temos 2 fases, o neutro e o aterramento. Então nós temos 4 cabos, 2 fases, o neutro e o aterramento. Esses cabos aqui, ó, eles estão representados aqui na entrada do nosso DR, que é esse cara aqui, e nós temos também o aterramento. As 2 fases, elas entram por cima do DR, essas pretas aqui, ó, esses 2 cabos pretos. O nosso neutro, ele entra também por cima do nosso DR, ele é o azul. E o aterramento vai direto num barramento de terra aqui. Então isso é a nossa entrada de energia no quadro. Legal, agora outro fato que me chamou a atenção foi em relação às cores. Existe uma padronização de cores. Então fala um pouquinho disso também, dessa padronização. A NBR 5410, ela recomenda, né, na verdade ela obriga que a padronização de cores seja obedecida.
o que acontece? Nas fases, você pode usar qualquer cor, desde que não seja nem azul e nem verde, porque o azul é destinado para o neutro e o verde é destinado para o terra. Então você pode estar utilizando qualquer cor para a fase ou para o retorno da lâmpada, desde que não seja nem azul e nem verde. Tá? Bacana, eu acho que está ficando muito legal a explicação, André. E agora aquilo que você me falou de explicar de trás para frente, né, aquela ideia. Bom, então vamos lá, vamos para a prática. A explicação de trás para frente é bem simples. Vamos começar do terra, que é o aterramento, depois vamos falar do neutro e depois das fases para a gente fechar o nosso quadro aqui. Legal, né? Legal. Ó, o aterramento ele vem direto do quadro de medição, né, onde está ligado lá na haste, onde é que fica o relógio lá na haste, ele vem e entra no nosso barramento de terra. Do barramento de terra, eu tenho um cabo de mesma seção de entrada que volta lá no nosso DPS. Então ele é conectado aqui, ó, na saída do nosso DPS. A função desse cabo aqui, ó, é proteger na hora que o DPS atua, tá? Então, nós temos esse barramento e nós temos todas as ligações aqui, ó. Então nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 aterramentos para os nossos circuitos. Mas espera aí, nós temos 5 circuitos aqui, ué. É interessante isso aí, né? Nós temos 5 circuitos com 4 aterramentos? Pois é, porque a iluminação, nesse caso aqui, não tem aterramento. As lâmpadas não tem como aterrar as lâmpadas. Então nós temos os outros 4 circuitos aterrados. Bacana, e a lâmpada não, tá? Temos também outro barramento aqui, Luiz. Nós temos o barramento de neutro. Esse barramento de neutro aqui, ó, ele simplesmente sai do nosso DR. Por que esse barramento sai do nosso DR e não pode ser conectado direto? Sim. Porque todo neutro da nossa instalação elétrica tem que estar saindo do DR. Ele tem que passar pelo DR. Tem que estar passando pelo DR. Legal, legal. Então aqui, ó, ele vem, tá vendo que tá chegando um cabo grosso aqui, ó. Vamos puxar aqui pra gente ver, ó. Pra dar pra... Esse aqui, ó, é o cabo que vem lá de cima do nosso DR, aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui em cima onde é que ele sai, ó. Esse azulzinho aqui, ó, que tá com esse terminal amarelo. Ah, sim. Tá dando pra ver legal ali. Então, ó, aqui tem o azul que vem. Ele desce e vem aqui. E simplesmente neutraliza aqui o nosso barramento. Então, todos os outros neutros estão conectados aqui, ó. Nós temos 5 circuitos e temos os 3. Ué, mas de novo. É mais um... 3 neutros? Mas como assim? Se são 5 circuitos, né? Pois é, mas tem um detalhe, ó. O circuito do nosso chuveiro e do nosso ar-condicionado, ele é bifásico, ele é 220 bifásico. Então ele não precisa do neutro, é um circuito bipolar. Como na região sudeste nós temos 127 na fase, 127 na outra, se juntar as duas dá os 220. Legal. E aí a gente não precisa do neutro nesse circuito específico. Por isso que nós temos só 3 cabos de neutro saindo aqui. Aí eles estão indo para o circuito, isso. Bacana. O legal aqui, cara, é que também tem isso aqui, a fase, ou seja, as fases entram no nosso DR, tá? Beleza. E aí elas têm que sair do DR, entrou, tem que sair. Aí ela sai daqui, detalhe, ela entra aqui e ela vai alimentar. Como é que ela alimenta o restante que está do lado aí, por exemplo? Por cima, vamos corrigir aqui, não vamos vir para baixo ainda não, vem por cima, ó. Por cima aqui nós temos o nosso barramento. Isso aqui é um barramento trifásico, gente. Esse barramento trifásico, ele pega essa fase, esse neutro e joga para o nosso DPS, coloca ele em paralelo. Então aqui nós temos a fase e o neutro conectado aqui. Então, a partir do momento que eu energizei esses DPS, eles também estão funcionando. E eles são conectados antes do DR, tá? Esse DPS tem que estar conectado antes do DR, para proteger na rede. Aí, como que a gente faz para distribuir para o resto dos disjuntores? Olha aqui embaixo, nós temos um outro barramento aqui, ó. Esse barramento está pegando nessa fase aqui e nessa fase, que estão saindo do DR, e estão jogando já para o disjuntor de número 3. O circuito 3 é o nosso chuveiro. Então, eu tenho um disjuntor bipolar, que é o chuveiro é 220, com 40 amperes. Então aqui, ó, o barramento levando para cá, ele conecta direto nele aqui. Então aqui resolveu o problema e interligou tudo. Sim, esse bloco aqui está todo energizado. Agora é a parte de baixo. Aí tem um detalhe. O barramento, ele não tem como pular para o bloco de baixo. Ok. A corrente desse bloco aqui, ó, ela é inferior aos 40 amperes para o cabo, pelo cálculo do nosso projeto, né? Então a gente colocou um cabo 6 aqui, ó, na entrada desse disjuntor aqui, ó, onde entra a energia nele, a gente fez um jumper, ou uma ponte também, né? E jogamos aqui, ó, nesse bloco aqui, alimentamos todos esses disjuntores aqui, ó, por um barramento igualzinho ao barramento de cima. Então... E aí nós alimentamos só o 1 e o 2, e o 4 e o 5 também estão alimentados por um barramento. Bacana, então alimenta 1 e 2 e o barramento lá atrás vem e alimenta o restante. Isso, é um barramento tipo pente, ele entra e alimenta tudo, tá? Legal. Conforme a gente já falou, o nosso circuito 1 é iluminação, o 2 é tomada, o 4 é a tomada da cozinha e o 5 é o ar-condicionado. E aí continua a distribuição. Porque o que é legal aqui, ó, nós temos a iluminação por esse cabo vermelho, nós temos
a tomada de uso geral por esse cabinho preto, a fase dela. Okay. E nós temos a tomada da cozinha por esse preto aqui também, que é um pouquinho mais grosso, que é 4 milímetros. E temos as duas fases do nosso ar-condicionado por esses vermelhos aqui, ó. Então, olha aqui, ó, a cozinha e o ar-condicionado tá saindo nesse duto aqui, ó. Ok, tá então saindo... aqui... E depois ele acompanha o aterramento que está saindo aqui também. Eu vou voltar aqui para mostrar ele como é que ele faz. Legal. Então ele está vindo nesse duto aqui. Aqui nós temos o circuito exclusivo do chuveiro e aqui nós temos a iluminação e a tomada geral. E como você falou, o chuveiro só vai com o aterramento, as duas fases e mais o aterramento. Exatamente. Agora, o que acontece com o terra e com o neutro, que é o detalhe? O neutro, aqui ó, nós temos dois neutros subindo aqui, ó. Um para iluminação e o outro para tomada. E o aterramento somente para tomada, aqui ó, um aterramento só. Okay. Então vocês não estão dando para ver aqui, ó, é um aterramento. Já nesse circuito de baixo aqui do chuveiro, ó, nós temos as duas fases do chuveiro que está vindo lá e nós temos aqui o aterramento também, aqui ó, mais um cabo de terra que está ligado lá no barramento. E no nosso circuito de baixo, aqui nesse duto de baixo, nós temos tanto as tomadas da cozinha quanto o ar-condicionado conectados nesse duto aqui. Então tá indo um neutro para as tomadas da cozinha, para o ar-condicionado não vai neutro, e dois aterramentos, um para a tomada da cozinha e o outro para o ar-condicionado. Então tá fechado o nosso quadro aqui. Cara, então é muito simples, né? Bem simples o fechamento. Uma dica que eu tenho para dar para os profissionais aí, quem está se tornando profissional ou já é um profissional da área, é o seguinte: obedecer a norma, utilizar todos os equipamentos, tá? Não negligencia, não deixa de colocar DPS para proteger contra os surtos, não deixa de colocar DR, porque ele não deixa a pessoa morrer por choque elétrico, ele desarma mesmo. Eu sou prova viva disso, eu já coloquei isso aqui, todas as minhas instalações têm DR. Então, coloque os equipamentos, tenha um quadro triplamente protegido, que você vai estar fazendo um serviço muito acima da concorrência e vai ter um quadro de ótima qualidade. André, show de bola, cara. Agora é você explicar isso aí no quadro novamente pra galera, que aí vai fechar com chave de ouro. Vamos lá? Bora pra lá. Então vamos. Então nós vimos na prática, bem simples a ligação. Agora vamos fazer isso na teoria, vamos desenhar mais simples ainda essa aplicação. Tudo que está desenhado lá, vamos passar para aqui. Para isso, eu vou solicitar o auxílio da nossa legenda para vocês entenderem. Olha, a nossa legenda tem um chamado diagrama unifilar. O diagrama unifilar é simplesmente um eletroduto e todos os cabos desenhados por uma linha só, por isso que é chamado de unifilar, tá? Então nós temos aqui ó, o neutro desenhado de azul aqui, ó, por esse L de cabeça para baixo. Isso aqui sempre vai ser o neutro no nosso diagrama, tá? Nós temos a fase A e a fase B, por esses dois pauzinhos aqui, esses dois risquinhos, tá? De preto. E nós temos o terra, que tá de verde, e também ele tá representado pela letra T aqui. Legal? Então agora, vou mostrar para vocês como na nossa hierarquia da instalação é alimentado os nossos cabos aqui. Ó, aqui nós temos do poste alimentando o padrão de energia, onde fica o relógio. O que vem do poste? O primeiro cabo que vem do poste é o neutro. E depois, juntamente com o neutro, nesse caso nosso aqui, que é um circuito bifásico 220, como eu já falei para vocês, a gente tem as duas fases. Então aqui nós temos o neutro e as duas fases chegando até no poste de energia, tá? Entrou para dentro do poste. Aqui nós temos quem? O aterramento. Então, ó, esse símbolo aqui, ó, que é uma setinha para baixo com 3 risquinhos, significa aterramento. Isso aqui explica aquela haste que tem que fincar perto do poste, ou no caso desse poste que a gente tem que aterrar ele para fincar ele dentro do chão. Isso aqui é o aterramento. Então, se entrou um neutro, duas fases aqui e ligou junto com o aterramento, automaticamente o que vai para o quadro de distribuição? O neutro, fases e quem? O terra. Por que o terra está indo? Porque aqui, ó, a partir daqui entrou 3, saiu 4 fios. Então nós temos neutro, fase, neutro, fase e o terra. Então entrou 3 fios, ligou com mais um, aí 4 fios. Legal? Pronto. Isso entra no nosso quadro de distribuição, que nem vocês viram, tá bom? A partir daqui nós temos que o quê? Distribuir. Nós temos que dividir os circuitos. Para nossa iluminação aqui, ó, é bem simples. Quem vai para nossa iluminação? Vai um neutro e vai uma fase, 127 volts. Saiu o nosso neutro e a nossa fase, nós temos a iluminação. Observação que a gente aprendeu, na iluminação, nesse caso aqui, não tem terra, tá? As luminárias, as lâmpadas não precisam de estar aterradas. Pronto. O nosso segundo circuito é o de tomadas de uso geral, as tomadas da casa. Quem que sai para ela? Sai para ela o neutro, sai para ela uma fase e sai também o
aterramento, porque a tomada precisa de aterramento. E aqui está desenhado, ó, fase, terra e neutro, tá bom? Então aqui nós temos o circuito da tomada específica. Agora, nós temos também o do chuveiro. Quem é que vai para o chuveiro? No caso, esse nosso chuveiro aqui tem uma curiosidade nele. Ele é o quê? 220 volts. Como aqui na região sudeste eu já expliquei para vocês que nós temos 220 entre duas fases, é 127 em cada fase, aqui nós temos então ó, uma fase, duas fases e, claro, o aterramento. Ótimo, então nós temos duas fases de aterramento indo para o chuveiro. As tomadas da cozinha são as tomadas de uso específico, são tomadas de uso específico. Então nós temos quem indo para as tomadas da cozinha? Nós temos o neutro, nós temos a fase e nós temos o terra. Ótimo, então está indo para a tomada da cozinha. E por último nós temos o nosso ar-condicionado, que também é 220. Então ele precisa de duas fases e também o aterramento, tá bom? Essa aqui é a nossa distribuição. Agora, lembra da nossa tabelinha que a gente falou no início dessa aula? Olha lá. Para a iluminação, que é destinado ao circuito 1, nós temos disjuntor de 16 amperes e o cabo vai ser de 1,5 mm. Lembrando, gente, que isso aqui já foi dimensionado por um projeto, tá? Nas tomadas, que é o circuito 2, nós temos um disjuntor de 25 amperes protegendo um cabo de 2,5. Então nós temos neutro, fase e terra, tudo de 2,5 mm, tá? No chuveiro, que é o circuito 3, nós temos uma proteção de 40 amperes com cabo de 6 mm. Então as duas fases são 6 e o aterramento também é 6. A norma pede isso. E nas tomadas da cozinha, eu tenho uma proteção de 32 amperes com cabo 4, tá bom? Que é para 127 volts. E no ar-condicionado, 32 amperes também, porém, ele é bipolar, um disjuntor de 2 polos, porque é 220, e o cabo é 4 milímetros, tá bom? Então, esse é o passo a passo de uma instalação elétrica. E aí, gostou dessa aula? Pois é, ó, tem um recado muito importante para você. Logo aqui embaixo, ó, você vai estar vendo a sequência de todas as aulas. Primeira, segunda e terceira aula do nosso curso gratuito.